Olá pessoal, aqui é o professor Wesley de Paula. Nós estamos aqui iniciando o nosso bate-papo, eu e a Carussa Lima, para a Academia da Prosperidade. Nós que estamos estudando aí o livro A Via Expressa dos Milionários, do M.J. DeMarco, que é considerado um dos 5 livros mais importantes do século XXI para empreendedores e tem chamado a atenção de muita gente. Então, se você gostaria de aprender mais sobre isso, gostaria de saber mais, fique aí, assista o vídeo até o final. Nós vamos conversar um pouco sobre isso, os aspectos mais importantes, mais interessantes. Então, Carussa, você leu o livro, né? Para se preparar para conduzir esses momentos aí da Academia da Prosperidade. E nós já debatemos com as pessoas que estão participando os 4 primeiros capítulos. Para você, este livro foi impactante? Foi transformador? Tocou o seu coração? Mudou a sua maneira de enxergar o mundo, de pensar o mundo? Com certeza. Esse livro é um livro fantástico, você observando o título, né? Você fala, Via Expressa dos Milionários. Então você pensa lá, um livro de autoajuda, como esses qualquer, e na verdade não é. É um livro que mudou muito, né, radicalmente a minha forma de pensar. O autor, ele não mede palavras para falar o que ele precisa falar. Então ele fala de uma forma muito clara e de uma forma engraçada também. E os primeiros capítulos, né, que foi abordado lá na Academia da Prosperidade, ele fala, ele sintetiza quais são os 3 caminhos, né, que geralmente as pessoas seguem. Então ele fala sobre a mentalidade, e aí cada mentalidade vai te levando a um caminho diferente. E a mentalidade que ele chama que é o caminho da calçada, a mentalidade que leva à calçada, é uma mentalidade que mais me impactou, porque foi um choque de realidade, porque a gente vê pessoas dessa forma. Eu, em algumas situações, eu era assim, e isso vai de encontro a muitas crenças nossas. Não é possível. Você tinha essas crenças? Não, mas em algumas situações a gente acaba tendo, porque a gente é criado com diversas influências externas. E aí, de vez em quando, a gente pisa na bola, né? A gente... Não, para, pessoal. Ela vai ter que dar um exemplo de tipo de influência que a gente tem aí na sociedade, que a influenciou, que teve que se libertar disso e viu isso claramente no livro. Teve alguma assim? Teve sim. Ele fala que a mentalidade da calçada, você sacrifica o amanhã pelo hoje. Então, às vezes e ele enfatiza muito a questão de você gastar aquilo que você tem e não tem. Então, o viajante da calçada é aquele consumidor que foi criado para ser um consumidor nato, e ele, não importa o quanto ele ganhe, ele vai gastar aquilo que ele tem e o que ele não tem, ele se coloca em dívidas, enfim. E assim, às vezes a gente nem precisa daquele produto, daquele serviço, mas a gente quer adquirir porque a gente é influenciado por propaganda, as pessoas cobram de você certos tipos de aquisições. Então, um exemplo, né, muito, muito claro na minha vida é a minha filha. A minha filha é meu calcanhar de Aquiles. Então, às vezes eu vejo algo bonitinho, às vezes eu preciso comprar alguma coisa importante, eu deixo de comprar porque eu olho aquela coisa gracinha, ai, minha filha fica linda nisso. Mas você acredita, Carussa, que tem muita gente que fica vivendo uma vida de fantasia que não pode para dar satisfação a outras pessoas que, aliás, nem estão exigindo delas? Com certeza. O que mais a gente vê. Mas isso tem o que a ver com ser milionário ou não ser? E essa é uma questão importante, gente, porque nós debatemos na academia coisas que vão transformar as nossas vidas para sermos prósperos. E nós estamos estudando a via expressa dos milionários. Tem alguma coisa a ver esse negócio? Ficar ouvindo as pessoas assim e tal, e viver o que as pessoas às vezes dão ideia, mas não estão exigindo claramente da gente, a gente que acha que tem que ser, porque vai passar feio, é mais ou menos assim? Com certeza. Às vezes a gente
peca muito, às vezes não, quase sempre a gente peca muito nesse quesito. E ele fala que ser rico não é você ter coisas. Isso não tem nada a ver com ser rico. Você vai parecer ser rico, mas você não vai ser rico na realidade. E eu comecei a refletir diversas pessoas que se passaram na minha vida, que eu ficava imaginando, nossa, essa pessoa deve ser muito rica, né? Porque ela tem isso, faz aquilo. Mas quando você vai olhar na realidade, a pessoa ela tá falida, quebrando para poder fazer aquilo, para parecer rico, na ilusão de que está fazendo coisas que ricos fazem. Só que os ricos fazem aquelas coisas porque eles têm condições de fazer. É um valor que é irrisório, um valor, vamos dizer assim, insignificante. Ele tem aquele poder de compra. Então, é muito diferente você ter o poder de compra, que você realmente pode comprar, aquilo não vai te falir, nem vai te quebrar, se você fizer aquilo, e você fazer para você parecer ser rico. Então são duas coisas totalmente diferentes, e o autor ele dá diversos exemplos sobre isso, né? Inclusive ele fala na época que ele comprou o carro dele, né, uma Lamborghini, e ele falou que ele não ficou rico por ter uma Lamborghini. Né? O bem não veio na frente da riqueza, muito pelo contrário. A riqueza veio na frente e o bem foi uma consequência da riqueza. Mas eu fico pensando assim, ou ficava pelo menos antes de conhecer a obra desse autor, que a gente tenha que se esforçar mais, porque se esforçando mais a gente consegue mais coisas, não é? Por exemplo, se eu tiver 2 empregos, se eu tiver 3 empregos, acordar de madrugada, dormir na outra madrugada, eu vou acabar tendo acesso a mais coisas, né não? Esse não é um bom caminho, não, Caruça? É uma coisa errada isso? O que você me diz? O autor, ele dá uma sacudida legal na gente com relação a isso. Ele enfatiza muito a questão do tempo, né? E ele fala que o tempo é limitado, e realmente, você não tem uma vida eterna. Você tem mais ou menos, aí dependendo da sua idade, mais 50 anos pela frente, basicamente, né? E com muita sorte. Então ele dá essa sacudida na gente porque muitas vezes a gente se esforça muito, a gente dobra o nosso trabalho, só que você só tem 24 horas por dia, você não passa dessas 24 horas. Então por mais que você dobre, você no máximo trabalhando muito, se matando de trabalhar, você vai conseguir trabalhar umas 15 horas por dia, 16 horas por dia. Você precisa, né, ter saúde também. Inclusive ele fala sobre os pilares da riqueza, que é uma coisa muito interessante. Então você se matando de trabalhar, pode ser que você dê uma sorte, mas é muito difícil, muito difícil. E ele nos ensina isso, que nós temos essa questão muito limitada se você fosse basear no seu tempo, no seu esforço para você adquirir a riqueza. E é muito interessante que ele dá um exemplo fantástico sobre a Revolução Industrial. Eu fiquei extremamente impactada com esse exemplo, porque é um fato que ele fez uma analogia que tem tudo a ver com a nossa vida. Ele cita a Revolução Industrial como se fosse um alavancador para a via expressa. Porque ao invés de você estar se matando ali, vamos dizer assim, se você fosse um super-herói 24 horas por dia, você não estaria tendo a mesma produtividade se você automatizasse aquele processo e aquele processo acontecesse sem você estar lá presente se matando. E ele também dá um exemplo fantástico, eu nem terminei de falar da Revolução Industrial, já veio outro exemplo na minha cabeça que foi sobre a construção de uma pirâmide. 2 pessoas foram incumbidas de construir uma pirâmide. Mas voltando à Revolução Industrial, que foi muito impactante para mim, ele fala isso, que as pessoas faziam as coisas muito manualmente, então elas tinham o tempo limitado, a produção delas era limitada, elas não conseguiam passar daquele número de produção porque elas não eram máquinas. O ser humano ele tem uma certa limitação, além da limitação física, ele tem a limitação do tempo. Então, é algo a se pensar, você criar meios de você tornar o seu negócio ilimitado, tanto com relação ao tempo, à sua questão física, né, a sua saúde, porque por mais que você se esforce, uma hora ou outra você vai ficar um pouco debilitado. Nós não somos super-heróis, né? A gente tem as nossas limitações. Então isso vai influenciar diretamente na sua riqueza. E ele fala, por mais que você se esforce, né, dobre o esforço,
seja uma pessoa que trabalhe muito, você pode até conseguir alguma coisa, mas muito lentamente. Vai ser muito lento o seu processo, né, para chegar até a riqueza. Por isso que ele chama de via lenta, né? Essa é a via lenta, você achar que se esforçar mais, você redobrar o seu horário de trabalho para você conseguir mais recursos financeiros. Ele fala que você vai dar um passinho mais de tartaruga, é a via lenta. E a calçada é aquela que, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Você estava falando aí da via lenta, eu vou até aproveitar, já que a gente está gravando aqui de uma maneira muito informal, é um bate-papo mesmo. Puxa um pouquinho para cá, que você está um pouco desfocado aqui da câmera, para o pessoal te ver melhor. Ficou agora mais legal. Ficou. Então, eu fiquei muito chocado quando li essa obra pela primeira vez, porque me ficou claro, Carussa, a questão da finitude da vida. Digamos que nós vamos viver mais ou menos 70 anos, talvez uns 80 no máximo, não é? E a gente vai levando a vida como se nós fôssemos eternos, não é? Mas a vida vai acabar e nós vamos, se não morrermos jovens, vamos ficar idosos, doentes e vamos ter muito poucos recursos para essa fase crítica da vida. Então, a primeira coisa que eu percebo ou percebi nesse livro é a clareza da finitude da vida, os esforços que nós estamos fazendo hoje. Então, é preciso ter os recursos o mais rápido possível para que nós possamos, no momento da fragilidade, ter a fortaleza dos recursos atrás da gente, para que esses recursos possam trabalhar para a gente, não é? Então, ele coloca nesse livro, e nós estamos aqui apenas debatendo os primeiros 4 capítulos, ele coloca nesse livro, assim, para mim, com muita clareza, uma questão que é assim, pessoal, olha, você só tem X anos de vida no máximo. Você precisa fazer as coisas mais rápido, porque se você construir um patrimônio mais rápido, você vai ter um tempo maior de vida com saúde, com lucidez, para que você possa não só curtir a vida, mas para que você possa ter também aquilo que ele chama dos pilares, que você mencionou. M.J. DeMarco chama dos pilares o seguinte, é uma relação entre tempo, dinheiro, saúde e relacionamento. Ou seja, primeiro você tem que conseguir o dinheiro suficiente para as coisas, depois você precisa ter tempo para cuidar da saúde e tempo para cuidar dos relacionamentos. Em outras palavras, não é morrer de trabalhar que nos leva a ser pessoas prósperas, não é? Então, afinal de contas, que história é essa? O que é que nos leva a ser prósperos? Você já matou a charada nos primeiros 4 capítulos? Olha, os primeiros 4 capítulos foi primeiro aquele choque de realidade, né? Por mais que a gente tenha buscado bastante conhecimento, sempre aparece algo novo que faz você pensar na sua vida e fica falando assim, né? Realmente, no caminho que eu tô, o negócio vai ficar um pouco mais complicado, né? Então é muito interessante como ele aborda e ele bate de frente assim com muita ênfase com relação ao emprego. Então, se ele fala que se você quer ficar próspero, não é por meio do emprego que você vai conseguir. Tô abismado agora. É isso mesmo? É isso mesmo. Mas eu tô vendo tanta gente brigando aí para ser empregado, que história é essa? Eles estão brigando para via lenta. A via lenta é a via de não ser próspero. Você pode até conseguir chegar à prosperidade, mas quando você conseguir, você já vai estar na cadeira de rodas, já não vai ter. Ou se você conseguir viver até lá, né? Aliás, eu estava assistindo o vídeo lá do debate da academia, quando nós abordamos lá os 4 primeiros capítulos, você estava lá magistralmente levando essa questão. Aí você mencionou a respeito de Warren Buffett, né? Exatamente. O Warren Buffett, que é um dos homens mais bem-sucedidos da história, ainda vivo, velhinho, mas ele mencionou o M.J. DeMarco, né? Perguntaram para ele assim, ô senhor Warren, quer dizer que o M.J. DeMarco dizendo que ter um emprego é uma coisa muito perigosa, né? Você não acha que essa pessoa está mencionando uma coisa assim muito esquisita, levando as pessoas à crise Você e não tal? acha arriscado empreender? Não é verdade? Porque as pessoas têm isso na mente. É muito arriscado, gente. E o que o Warren Buffett falou para os jornalistas naquele momento? Gente, ele fala assim, arriscado é você trabalhar 40 anos da sua vida e ser garantido na Previdência Social. Nossa.
Isso é uma Ou facada. seja, trabalhar 40 anos da sua vida para alguém e de repente você se aposenta com salário Um mínimo. salário mínimo. Idoso. Você investiu 40 anos da sua vida para quando chegar na sua fase frágil, onde você precisa de recursos para cuidar da saúde, você já não vai ter mais aquele vigor, aí um salário, né? Aquele mesmo salário que você começou lá, não né? Pois é. E aí eu fico pensando nessa questão, né? Uma pena que o M.J. DeMarco escreveu o seu livro já no século XXI, né? Eu já tinha batido muita cabeça na vida e achei durante muito tempo que o negócio era esse mesmo, procurar a segurança. E por quê? Aí as pessoas ficam se perguntando, mas por que por meio do emprego eu não consigo chegar lá? E aí, mata a charada. Ele fala que é por causa do Gil. Ele é muito irônico. Ele fala, se você quiser lembrar de Gil, você se associa a uma pessoa, é o Gil. E ele fala que são os ganhos incontroláveis limitados. Ou seja, você não controla os seus ganhos e ainda por cima ele é limitado. E ele cita um exemplo assim. Vai no seu chefe e você pede 300% de aumento. O que você acha que o seu chefe vai falar pra você? E aí ele chega e fala, porque você não controla os seus ganhos. Você não controla. Se você quer aumentar a sua receita em 300%, é muito impossível, na verdade. Não é muito difícil, não. É impossível. O seu chefe nunca vai te dar um aumento de 300% assim do nada. E ele fala que o empreendedor tem essa facilidade. Se ele quiser aumentar a receita dele, aumentar a lucratividade dos ganhos, ele tem uma flexibilidade muito maior de inovar no seu negócio, de ter estratégias para ele conseguir esses ganhos. Ele controla o ganho dele, basicamente. E não é limitado. Não tem aquele, você só tem, por exemplo, o teto salarial. Mais do que aquilo você não ganha. Não existe isso no empreendedorismo. Você é um ganho ilimitado, você pode empreender em diversos setores, enfim, você tem um leque muito maior de possibilidades, você está no controle do seu plano financeiro. E ele coloca algo que também me chocou demais, ele fala, você está aí no seu emprego na esperança do seu chefe te reconhecer. Eu te falo uma coisa, esperança não é um plano financeiro, ou seja, nossa... Esperança não é um plano financeiro, meu amigo. É triste, mas é realidade. Na verdade, essa situação me faz pensar o seguinte, né? 92% das empresas brasileiras quebram em até 5 anos. Mais recentemente, as pesquisas estão demonstrando que isso caiu para mais ou menos 70%. De qualquer forma, 70 ou 90% é muita morte, né? Muita morte que os empreendedores sofrem nas suas apostas quando tentam abrir negócios ou fazer negócios. De qualquer maneira, você tem no mínimo 8% ou 30%, dependendo do tipo de pesquisa ou do tempo efetivamente, de chance de ser um grande sucesso, né? Agora, quando você não é empreendedor, qual é a chance que você tem de ser um grande sucesso? É bastante remota, não é? Inclusive, ele coloca até uma estatística lá de qual é a porcentagem, né, das possibilidades de você vencer. E eu te garanto, as chances de sendo empreendedor são muito melhores. É assustador quando você olha os números lá, você realmente... Então, lá na Academia da Prosperidade, todas as semanas nós estamos debatendo situações ou levando situações que mostram para as pessoas como elas, correndo esse risco do empreendedorismo, conseguem obter muito mais da vida, conseguem plantar muito mais da vida, trilhando, portanto, a lógica da teoria do M.J. DeMarco, que é a via expressa dos milionários, ou seja, fazer mais rápido, ou seja, conseguir mais rápido chegar lá. Menos esforço. Exato, com menos esforço. Embora, quando a gente diz menos esforço, pode passar a impressão de que você, de repente, só porque não tem mais um emprego, agora está empreendendo, pode dormir o dia todo, não vai acontecer, porque no começo, normalmente, é muito complicado mesmo, exige muito, talvez muito mais do que você sendo empregado. Mas, de uma maneira geral, empreender é um grande negócio, uma grande possibilidade, não é?
Aí, Carussa, nos debates lá que estavam acontecendo, que você conduziu desse início, tiveram muitas pessoas que, ao colocar o jeito que buscam serem pessoas prósperas, quando você começou a mostrar o que eram as vias, elas se depararam com uma realidade de estarem trilhando a via lenta, a via da calçada, aquela que você vai trabalhar muito, se esforçar muito, jogar fora a sua saúde, jogar fora relacionamentos e vai terminar com muito pouco na vida, ou nada, ou até em enorme dificuldade, vivendo crises sistêmicas, né? Até porque tem empreendimentos que eles estão camuflados. Às vezes você acha que está empreendendo e você vai chegar lá, você tem que analisar muito bem o negócio no qual você está inserido, porque às vezes é um negócio que demanda tanto do seu tempo, tanto do seu esforço, tanto da sua presença, que é como se fosse um emprego camuflado de negócio. Então não é também qualquer negócio, né? É algo que tem que ser analisado. Eu queria fazer uma perguntinha. Ah, vai lá. Vai lá. Por que você acha, né, que as empresas no Brasil morrem tanto? Essa estatística. Bom, primeiro, hoje nós sabemos que existem 52 coisas que consolidam negócios, né? Uhum. E as pessoas, por exemplo, não sabem dessas coisas. Então elas focam seus esforços em coisas que não são tão relevantes para a consolidação dos negócios. Por exemplo, a primeira coisa que nós deveríamos ter é uma reserva financeira suficiente para garantir que nós não tenhamos tanta pressa em fazer maus negócios. Tem muita gente que tem tanta dívida, está em tanta situação ruim, que ela tem que vender as coisas sem margem, de qualquer jeito, para pagar o boleto de daqui a pouco. Mas quando você consegue montar uma reserva suficiente para não ter que fazer isso, você começa a se dar o tempo, que é um luxo, para fazer os melhores negócios, poupando as suas energias e as suas forças, e esses bons negócios, somados com outros bons negócios, vão gerando prosperidade. Então, eu vejo hoje muita gente nem abriu o CNPJ, já está pensando em comprar um carro muito bacana, já está pensando em viajar pelo mundo, curtir a vida, ou seja, antecipar o futuro que ele ainda não plantou hoje. A calçada, né? gente. Exato. A calçada é perigosíssima. Exato. Então, é preciso entender que, embora o empreendedorismo é realmente algo muito superior, algo realmente transformador, o começo é muito complicado e tem um preço a pagar. E quem tenta curtir a vida antes de ter feito a prosperidade do futuro, plantado esse futuro, vai plantar realmente tempestade. Verdade. Não é verdade? É verdade. Gente, é o seguinte, nós estamos aqui no debate da Via Expressa dos Milionários, o livro, estamos debatendo apenas os primeiros capítulos, nós estamos na academia discutindo e estudando em detalhes esse livro e também fazendo uma série de colocações que são transversais à teoria que ele coloca lá, ou paralelas, e que ajudam nisso daí. Em breve nós vamos debater um pouco mais, até porque daqui a alguns dias a Carussa vai estar conduzindo justamente a partir do capítulo 5, no debate com as pessoas. Você que ainda não está inscrito na academia, faça a sua inscrição aqui no canal, entre em contato conosco, faça também a sua inscrição no grupo de estudiosos, nós estudamos todas as semanas, e não só esse tema do MJ DeMarco, mas também vários outros que têm a ver com a teoria da prosperidade, que não é autoajuda, tem muita coisa científica, se você olhar aqui no nosso canal tem bastante, não é, Carussa? Vale muito a pena, gente. Agora conta pra gente, Carussa, pra gente terminar. Você tem visto mudança de atitude e pensamento das pessoas e também tem tocado você? Sem sombra de dúvidas. Assim, a gente vê relatos das pessoas lá na academia e inclusive na minha própria família, porque o que acontece? Quando você vai recebendo esses tipos de conhecimento, buscando esses tipos de conhecimento, você deve, o Wesley falava isso pra mim, eu ficava, será? Mas você deve também compartilhar com aquelas pessoas que são próximas a você, porque senão você vai começar a ser contrariado o tempo inteiro. As pessoas não vão entender o que você está fazendo, vão achar que o que você está fazendo é loucura, não vão concordar, vão contra você, porque é algo muito diferente do que a gente vê né, na nossa sociedade. Então,
Inclusive, quando eu leio o livro, às vezes eu leio em voz alta para o meu esposo, para eu sempre estar compartilhando, porque às vezes ele não tem muito tempo de estar lendo. Falei, então já que não vai ler por bem, eu leio por você. Então eu tô lendo em voz alta para você também escutar. E aí as pessoas também lá na academia, a gente vê relatos, né, Wesley, de pessoas falando que, nossa, isso está me ajudando muito, esse livro é muito impactante, eu consegui aplicar esse tipo de metodologia no meu negócio ou na minha vida. E você vê relatos de pessoas que realmente estão sendo transformadas. A primeira coisa que tem que ser transformada é a sua mente. E às vezes a gente olha assim, não, como assim tem que ser transformada minha mente? Minha mente é algo, você acha que é algo besteira, acho que é uma besteira, que é algo supérfluo, mas não é. Uma coisa que a gente fala muito, né, que eu ouvi muito o Hélio falando, é que tudo começa na sua mente. Se você não muda a sua mente, se você não transforma a sua mente, então você não vai chegar. Se você já acredita na sua mente que você não vai conseguir, então você já está derrotado. Então a primeira coisa que tem que ser mudada é a nossa mente. E como que a gente muda essa mente? Fala pra gente. Nós já estamos aí, vamos agora daqui a 3, 4 meses, completar 30 anos, ajudando a reestruturar empresas no Brasil inteiro. Nós já trabalhamos em 23 estados e estamos ainda trabalhando em alguns, embora com o passar dos anos a gente tem tentado diminuir esse tanto de viagens, mas eu percebo nitidamente que a gente chega nos lugares e a gente apresenta a solução para as pessoas, é absolutamente lógico, mas a pessoa emocionalmente não consegue às vezes ver. Ou às vezes ela até consegue ver, mas tem os seus medos, as suas barreiras e tal, ou seja, a questão não é saber o que é que tem que ser feito, mas é conseguir vencer sentimentos e conseguir vencer barreiras que foram colocadas na mente. Então, ao longo dos anos, nós fomos percebendo que nós tínhamos que contribuir com as pessoas, dando conhecimento para elas. Porque quando as pessoas começam a abrir os seus olhos e ver a beleza que é a vida, as oportunidades e as possibilidades que a vida tem e também os tremendos desafios que ela tem, você vai começar a aprender a superar isso. Nós já estamos fazendo isso há algumas décadas de diferentes maneiras. Nós temos o nosso curso Realizadores, a arte de encontrar saídas, que nós fazemos para empreendedores e gestores há 30 anos também, vai completar agora 30 anos. Estamos até mesmo subindo esse curso para online. Inclusive, né? Vai passar, está disponível. Isso, vai ser subido para online para ver se consegue atingir mais pessoas. Justamente por isso, quando as pessoas abrem os olhos e eliminam os sentimentos que as prendem à escravidão da vida, que é uma vida da ignorância, então elas começam a enxergar possibilidades, a agir em cima dessas possibilidades. O livro do M.J. DeMarco é uma dessas raridades que nos fazem abrir os olhos, porque ele começa a mostrar assim, olha, você precisa aprender a fazer mais com menos. Quer dizer, fazer mais com menos é o quê? Uma tese básica de produtividade. Só que quando você olha para os livros comuns, eles não te colocam com a praticidade que o M.J. DeMarco coloca. Então, nós queremos contribuir, mostrar coisas, receber também outros conhecimentos que talvez nós não tenhamos, todos eles focados nessa tese da prosperidade. É para isso que a academia serve, é um movimento voluntário e, sem dúvida nenhuma, ao longo dos anos tem ajudado a tocar e ajudar muitas pessoas. Nós contamos com vocês lá. Nós vamos parar a nossa discussão, porque a nossa vontade aqui de falar do restante é enorme, mas não é bom ainda. E aí a gente vai acabar dando spoiler de coisas que não exato, pode. Né? Então a gente termina aqui agradecendo novamente a sua audiência, a sua presença, dizendo que você precisa se inscrever aqui no canal para você receber as atualizações, ativar o sininho para que você fique sabendo de tudo. E a gente pede que você curta e compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis, para que elas possam também se servir desses conhecimentos, que são raros, valiosos, custosos, mas aqui é entregue de graça para você, tá certo? Palavra final, Caruza. Gente, foi um grande prazer, espero que vocês compartilhem, vamos ajudar muitas pessoas ainda com esses conhecimentos. E se você tem algum querido, né, alguma pessoa que você ama, que você fala assim, essa pessoa precisa desse conteúdo, então compartilhe com ela também, se inscreva no canal e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente.